A verdade é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Não existe outra verdade. As religiões dizem que há diversos caminhos. A série de religião ensina isso, para se chegar a Deus. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o caminho. É o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por Ele quem? Por esse caminho. Jesus Cristo, que também é a porta, que é a verdade. Então não tem como alguém afirmar que conhece a verdade e anda na verdade porque está numa religião qualquer, seja a igreja que for, seja qual for ela, por estar nessa igreja, anda na verdade. Andar na verdade é andar na palavra. Em qualquer lugar que você estiver, a Bíblia você pode levar tanto no seu coração como na mão. No seu coração, se você tiver contato com ela, estiver em constante contato. O sistema religioso trouxe essa concepção para as pessoas, e as pessoas receberam e se agarraram a elas, a essas concepções, que é o pastor, o padre, o bispo, o apóstolo, o presbítero, que são essas pessoas que estão qualificadas para lhe dizer algo de Deus. Como se elas soubessem mais do que você a respeito de Deus, ou se elas tivessem um vínculo especial com Deus. Mas isso não é verdade. Tem muito pastor que nem gosta da palavra. E você vai ver isso claramente. Você pode provar o seu pastor. Para você mesmo, você prova ele. E pergunte o pastor, a pastora, o padre, o bispo, ou o apóstolo, que você está aí congregando, ou o presbítero, pergunte a ele se o novo nascimento é mediante a morte e a ressurreição em Jesus. Se esse pastor crê que morreu com Jesus, foi crucificado com Jesus e morreu, esse padre, esse apóstolo, esse bispo, esse presbítero, ou essa pastora, pergunte a elas ou a eles de modo geral, se eles foram crucificados com Jesus e morreram com Jesus e ressuscitaram com Jesus, se eles creem no que a palavra diz. Porque se você crê em Deus e não é de conformidade com a palavra, a sua crença não é real, não é verdadeira, não é um crente verdadeiro. Pode até ser um religioso que se esforce para ser verdadeiro, pode até ser isso, mas isso não é verdade. Não tem como você ser gerado de novo se não for pela palavra. Não tem como você nascer do alto se não for por Cristo. Porque é Cristo que vai para a cruz e é Cristo que inclui você nele. Ele atrai você a ele e inclui você nele e faz você morrer com ele e ressuscitar com ele. Romanos 6,7 diz que quem morreu justificado está em pecado. Quem morreu, você vê que é necessário crer. Para crer precisa receber, né, a palavra. Está escrito: quem morreu, justificado está do pecado. E quem morreu? A Bíblia diz que todo aquele que crê
que foi atraído, que foi incluído no corpo de Cristo e foi crucificado com Cristo. Morreu. Morreu. Alguns vão dizer, meu velho homem, minha velha natureza, eu morri para o mundo quando eu me batizei nas águas. Mas não é isso que a Bíblia diz. Que foi o seu batismo com água ou em água que você morreu. Eu estou me referindo a H2O. Porque as pessoas se referem a H2O para dizer que foi ali que morreram. E não é verdade. A água que a palavra fala é a própria palavra. E a palavra diz que você morreu com Cristo. E o seu velho homem foi crucificado com Cristo. Diz a Bíblia. Crucificado. Não foi afogado em H2O. Num tanque, numa pia batismal, seja onde for, no rio, no mar, seja onde for. Não foi aí que você morreu. A Bíblia diz que você morreu crucificado com Cristo. Romanos 6,6 diz que o nosso velho homem foi. Veja aí o tempo que vieram. Foi crucificado com Cristo. Quem foi crucificado com Cristo? Nossa velha natureza, nosso velho homem. Foi, não será, vai ser. Nós vamos ser crucificados. Isso não é verdade. Você foi. Eu fui. Nós fomos crucificados com Cristo. Romanos 6,6. O nosso velho homem. Agora, quando Cristo foi crucificado, o que aconteceu com ele? Ele morreu, não é verdade? E você que foi crucificado com ele, aconteceu o que com você? Você morreu com ele. Efésios 2,6 diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele. Você vê que é eu nele e ele em mim, é nós nele e ele em nós. Você vê isso? Ele ressuscita, nós ressuscitamos com ele. Agora, ele veio viver a sua vida em nós. E agora eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. O corpo santo, porque o meu não era santo, o meu corpo. Eu descendi de Adão, né? E cresci nessa descendência e nesse conhecimento afastado do corpo santo. Porque não tinha como, mesmo que eu não tivesse pecado de forma alguma, mas mesmo assim eu era um transgressor por causa da minha descendência, de onde eu vim. Pelo fruto, Jesus disse, se conhece a árvore. Não tinha como não dizer que essa árvore não era boa. O último Adão mudou isso, porque o último Adão é a videira verdadeira. João 15 fala isso, que Jesus Cristo é a videira verdadeira. Por que verdadeira? Porque houve uma que é falsa. Não existe o verdadeiro para não existir o falso. E nos nossos dias a Escritura chama a atenção que surgiria falsos mestres, doutores. Por que isso mudou? Porque se considera hoje os doutores, os falsos mestres, as pessoas que de alguma forma se dedicam um pouco à Escritura, as pessoas confiam nela. Não, mas as pessoas preguiçosas, de mente preguiçosa, cheia de consciência carnal, não quer se envolver com a Bíblia para conhecer.
não só de ouvir falar, como João. João disse que conhecia só de ouvir falar. E ele procurava andar de conformidade com o que ele tinha ouvido falar e que alguns falavam. Que não é diferente de hoje. Hoje muita gente se encontra na mesma situação. Dentro das igrejas, dizendo que vai morar no céu, mas não conhece Deus. Não conhece Jesus, não conhece o caminho, não conhece a verdade, não conhece a vida. Porque para muitas pessoas o caminho é a igreja. Não é verdade. O caminho é Jesus Cristo, é uma pessoa. Mas isso você só vai saber pela palavra de Deus, pelo Evangelho. A nova aliança, nem que você não queira, há uma nova aliança em vigência. As pessoas se agarram mais às coisas do passado, da antiga aliança, que já é passada, do que se envolver e entrar ferozmente na nova aliança. Buscar saber, conhecer a verdade. É o que a Bíblia diz, Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais eu conheço a verdade, mais eu vou ser livre. As pessoas não querem entrar na Bíblia porque olham e se julgam a si mesmo, impróprio para ler a Bíblia, porque alguém para ler a Bíblia tem que ser o pastor, tem que ser o padre, tem que ser o bispo, tem que ser o presbítero, porque eles são melhores. São coisa nenhuma. São do mesmo pó. Em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, mas fora de Jesus nós nos tornamos religiosos, presunçosos, preguiçosos, mentirosos, hipócritas, falsos. Fora de Jesus. Nas igrejas, nas religiões que estão por aí, estamos fora. Porque precisamos ir para a palavra para nos ver. O Evangelho ilumina, a palavra vai iluminar e abrir o nosso entendimento de conformidade à palavra. Nós vamos ver que a palavra está em nós e nós na palavra. Porque Jesus disse: se a minha palavra permanecer em vocês e vocês em mim, pedireis o que quiseres, que será feito. Daí você vai falar o que Deus diz que você é, porque você verá na Escritura. Está escrito. Foi o que Jesus usou. E ele é a palavra. Mas ele usou a palavra escrita lá para com o inimigo. Quando o inimigo chegou, ele usou a palavra. Você entende que a palavra é o seu escudo? Você se agarra à palavra de Deus e fala conforme a palavra de Deus. Está dizendo. Vai examinar. Se alguém disser alguma coisa que a palavra diz, você vai encontrar muita gente por aí dizendo que a Bíblia diz. Examine se aquilo que a pessoa está dizendo está escrito mesmo, e se é o que está escrito. Vai lá, examine. Se agarra à verdade. Se mantenha na verdade. A melhor maneira de você prosperar o seu caminho não é fechando a sua mão e botando um cadeado no seu bolso ou na sua bolsa. Não é. É dando. Melhor forma de você plantar nesse sentido. Porque é dando que se recebe. É plantando que vai nascer. Como é que vai nascer sem semear? Tem que semear a semente. E é a lei da Bíblia, é a lei de Deus, é a lei do universo. Se você plantar, você colhe. O que você plantar, em todas as áreas, em tudo que você fizer. Que planta, colhe. Em vez de experimente plantar discórdia, logo você vai colher discórdia, briga, confusão, logo, intriga. Logo você vai ter mais intrigado do que gente. Porque é a lei da palavra, é a lei do universo. A árvore produz segundo a sua espécie. E nós somos uma árvore,
Se não são uma videira verdadeira, são uma videira falsa. Os figos serão falsos. Então, conforme a árvore, vai nascer o fruto. Pode ter certeza disso. Ah, mas eu já conheço Jesus e não quero ouvir esse negócio de Jesus. E eu não tenho que ir para a Bíblia. Meu pastor diz que meu amigo, examine a Escritura. As pessoas dão interpretações, manipulam. E as suas interpretações muitas vezes são grosseiras. Muito grosseira acerca do que Deus está dizendo. Vá para a Escritura, conheça a verdade, e a verdade liberta. Romanos 10 diz que a palavra está perto de ti, na tua boca e na tua mão e na tua boca. Fala, ouve que ela vai para o coração e vai gerar fé. Porque a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E ninguém melhor para falar a palavra de Deus do que você para você mesmo. Fale, leia falando. Assim você vai ver como o novo nascimento, que eu já falei em algum momento, que o novo nascimento é o grupo de teólogos que considerou essa frase nascer de novo melhor para se entender no português, compreender. Mas lá no texto original não é nascer de novo, é nascer do alto, nascer de Deus, pela palavra. Mas o grupo de teólogos João Ferreira de Almeida e mais quase todos os grupos concordaram que esse texto ficava bem melhor dessa forma. Nascer de novo. Mas é nascer do alto, nascer de Deus. Pela palavra você nasce de Deus. Ela vai gerar você de novo pela fé que ela gera dentro de você. E dentro de você está o Espírito de Deus, o homem novo. E essa palavra vai alimentar ele. Você falar. Vá para a nova aliança e entre na nova aliança. Necessidade todo mundo tem, mas tem como resolver. Plante, dê uma oferta a pobres, a necessitados, até mesmo nas congregações que estão por aí. Dê e será dado. Eu tenho necessidade de cura, ore por alguém. É o mesmo princípio. Não muda não. Ore por alguém. Não, irmão, esse negócio de orar, de cura por esses métodos já foi com os apóstolos. Nunca. Isso não vai se encontrar na Bíblia. Vai encontrar grupo de pessoas que afirmam isso. Mas a Bíblia não. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre. Não há sombra de variação em Deus.